Queridos irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe a noite de todos vocês. Em pé como estamos, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1. Faremos menção do verso 1 ao verso de número 14. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso de número 14. Enquanto os irmãos encontram o texto, gostaria de externar a minha gratidão ao Senhor por esta noite de poder estar com os irmãos. De fato, me sinto em casa, afinal de contas, vejo muitos rostos aqui que eu conheço muito bem. Pessoas que congregaram conosco há algum tempo atrás, né? O pastor William, que é uma pessoa muito benquista no nosso bairro. Vocês têm um pastor abençoado por Deus, tá bom? Estou testificando isso do fundo do coração. É um santo homem de Deus. A irmã Midian também, Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. O pastor Neto, muito obrigado, que Deus vos abençoe. Externar também a gratidão à minha esposa, que me acompanha, aos meus filhos, afinal de contas ela está grávida, aguardando a Esther, que vai vir com saúde, para a glória e o louvor do nome do Senhor, o meu filho Isaac e o meu pai, o senhor Paulo. Os irmãos encontraram o texto? Amém? O texto diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para testificar da luz. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz, para que todos crescem por meio dele. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você assente-se glorificando o nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria de conversar com os amados esta noite acerca do assunto que mais me maravilha. Quando eu parto a estudar as Escrituras Sagradas, eu a parto a partir de uma luz, eu a parto a partir de uma visão, eu a parto a partir de um princípio. E este princípio é enxergar a pessoa bendita do nosso eterno Redentor em todos os versículos que a Bíblia contém. Afinal de contas, a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia nos testifica que a palavra de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Diferentemente dos outros 3 grandes evangelhos, que são denominados evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, temos o evangelho de São João, que é o diferente, que é o especial. Há para mim que talvez seja a parte da escritura mais profunda, a parte da escritura mais extraordinária, é o evangelho segundo escreveu João. Porque João, irmãos, quer provar uma tese. João, com argumentos plausíveis, quer provar uma tese. E qual é a tese que João quer provar? Jesus é o médico dos médicos e médico por excelência. Jesus é advogado fiel que causa as nossas causas. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas mais do que isso, Jesus é Deus e nós precisamos reverenciá-lo como Deus. E Ele está entre nós aqui esta noite. Se nós não entendermos que Jesus é Deus, a nossa adoração continuará sendo paupérrima, fria e superficial. Mas quando colocarmos dentro do nosso intelecto que o nosso Deus vive e vive para todo sempre, nós levantaremos a mão para o céu e glorificaremos ao nome dele 24 horas por dia.
Irmãos, esta noite eu não vim entregar chave de casa, chave de apartamento, eu não vim entregar bênção para os irmãos, eu vim vos apresentar o verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, a razão da minha vida e da minha existência, e a única razão que fez com que você saísse do seu lar, para que estivesse aqui esta noite. Quem veio adorar Jesus de Nazaré, levante a mão para o céu e dê um glória a Deus. Havia desde o primeiro século uma seita terrível, que quase destruíra o cristianismo, a chamado de gnosticismo. O gnosticismo acreditava no dualismo. O dualismo é: a matéria é essencialmente má e o espírito é essencialmente bom. Então o gnosticismo descartava as principais linhas teológicas do cristianismo. A saber, eles não acreditavam na incorporação do verbo de Deus. Eles não criam que Jesus verdadeiramente foi carne e habitou entre nós. E também não criam na ressurreição dos mortos. Assim sendo, eles eliminavam as duas principais doutrinas da cristologia bíblica. O que João está querendo mostrar aos gnósticos e aos seus leitores da sua época, assim como nós aqui esta noite também, é que Jesus é o próprio Deus e a vida eterna. Não há vida fora de Jesus, não há salvação fora de Jesus. A salvação é somente por meio de Cristo, e somente em Cristo a igreja vai conseguir alcançar a vitória que ela tanto almeja. O Evangelho de João é como uma águia. Ele voa nas alturas mais excelsas de toda a cristandade. Atinge os cumes mais altos da revelação bíblica, penetra os umbrais da eternidade, mostra como o infinito pode entrar dentro do tempo, mostra como o Deus Todo-Poderoso veste vestes humanas e habita entre nós, como o imaterial torna-se material para compreender o material e dar salvação àquele que não pode se salvar pelas suas próprias forças. Elton, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que quando os nossos irmãos estavam peregrinando no deserto e chegaram no Monte Sinai, eles queriam ver a glória de Deus e murmuravam contra Moisés dizendo: o Senhor só aparece a Moisés, o Senhor só aparece a Moisés, o Senhor só aparece a Moisés. E Moisés levou este questionamento ao Senhor dos céus. O Senhor dos céus disse: muito bem, Moisés, peça que o povo se santifique, peça que o povo se humilhe em oração, e eu descerei sobre o Monte Sinai pela manhã. O povo se santifica, o povo se humilha, o povo ora. Deus começa a descer sobre o Monte Sinai. A Bíblia nos afirma que o Monte Sinai começa a fumegar, labaredas de fogo e terremoto acontecem naquele lugar. E eles disseram: não, Moisés, fale o Senhor com ele, com o Senhor, e nós ouviremos o Senhor por meio da sua boca. Os homens não poderiam ver a glória de Deus e viver. Os homens não poderiam contemplar a glória de Deus e manterem-se de pé. Então Deus fez uma coisa: ele tabernaculou-se, ele veio morar conosco e ele habitou entre nós. Deus habitou entre nós. Ele vestiu a nossa pele, ele comeu o nosso pão, ele suou o nosso sangue. Olha que coisa interessante, irmãos. O Evangelho de João é perfeito. A palavra grega aqui é skinos, é tabernaculos, é armar tenda. No Sinai os nossos irmãos armaram uma tenda de moradia para o nosso Deus, uma tenda que era passageira, mas agora o nosso Deus habita conosco para todo sempre. Essa foi a promessa de Jesus: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você está aqui esta noite, você está aqui, Jesus está contigo. Quando você for para sua casa, Jesus vai contigo. Quando você chegar no seu lar, lá Jesus estará contigo também. Quando você deitar para dormir, Jesus estará com você, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu quero, a guise de introdução, destacar 4 verdades. A primeira grande verdade é que o verbo assumiu a nossa natureza. Ao verso 14 comigo, por gentileza, a parte A. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é a história da carochinha.
Não é conversa para boi dormir. Para que nós pudéssemos ter salvação, o próprio Deus deveria vir à terra para nos salvar. Há uma profecia em Gênesis, capítulo 3, versículo 16, a saber, o proto-evangelho, que diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Moisés, por maior que fosse, não poderia salvar ninguém. Davi, por maior que fosse, não poderia salvar ninguém. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, por maior e mais importante que fossem, não poderiam salvar ninguém, porque são meros mortais. Os profetas, meros mortais. Os homens poderosos, meros mortais. Os ricos, meros mortais. Os que têm muita coisa, meros mortais. Mas o próprio Deus veio à terra para me salvar, o maior dos pecadores que sou eu. Ele veio à terra para me dar a vida eterna, e por isso eu estou feliz aqui esta noite. Quem mais está feliz com esta boa notícia? Levante a mão para o céu e dê glória a Jesus. Segundo, o verbo trouxe salvação a todos os homens. Terceiro, o verbo veio revelar o Pai. A parte C do versículo 14 diz que vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de bondade e de misericórdia. Irmãos, o que é glória? Glória, pastor William, o senhor que é entendido, muito bom leitor, sabe disso. Glória não é um atributo de Deus. Glória é a somatória de todos os atributos de Deus juntos. O que Deus é? Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é transcendente, Deus é ascendente, Deus está sobre tudo, sobre todos, Deus é criador, Deus é soberano, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus é tudo! Então quando você dá glória a Deus, você está somando todos os atributos de Deus em uma só palavra. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Dê glória a Deus, pelo amor de Deus. Aleluia, aleluia. Em quarto lugar, o verbo veio trazer vida eterna. Ainda no verso 14, porque ele veio cheio de graça e de misericórdia. Há uma grande diferença, irmãos, entre graça e misericórdia. A verdade está nele. Ele é a verdade. Nele, Jesus, está a verdade sobre morte. Nele, Jesus, está a verdade sobre a vida. Nele, Jesus, está a verdade sobre casamento. Nele, Jesus, está a verdade sobre vitórias. Nele, Jesus, está a verdade sobre ressurreição. Nele, Jesus, está a verdade sobre a igreja. Nele, Jesus, está a verdade para que você saia daqui entendendo que não há outro caminho a não ser Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por Ele. E por que graça? Porque ninguém pode se salvar. Não são pelas nossas obras, pelos nossos méritos, pela nossa força. Ah não, porque eu fui à igreja na terça, aqui são os cultos, na terça, na quinta, no sábado e no domingo. Não porque eu cantei no coral, não porque eu dou o dízimo, dou a oferta. Não é por essas coisas que você é salvo. Você é salvo porque um Deus Todo-Poderoso olhou do céu e decidiu te salvar. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Ele te escolheu. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Ele te santificou e disse: este eu vou salvar. E mais do que isso, Ele salvou. Isso é impressionante. Não é que eu ame a Deus, é que Deus me ama. Não é que eu conheço a Deus, é que Ele me conhece. Não é que eu vejo e enxergo Deus, é que Ele me vê e Ele me enxerga. Eu sou mais do que bem-aventurado por isso, porque eu não tenho capacidade em mim mesmo de me achegar até a Deus, mas Deus desceu à terra para me salvar. Aleluia, aleluia. E eu gostaria então, irmãos, de desenvolver esse texto com vocês esta noite, à luz de algumas perguntas. E eu fiz inúmeras delas a esse texto.
A primeira pergunta que eu fiz a esse texto é: quem é Jesus? Pastor William, quem é Jesus? Os discípulos que conviviam com ele, andavam com ele, comiam com ele, bebiam com ele, caminhavam para lá e para cá com ele, não tinham compreensão de quem ele era. Quando ele está no mar de Tiberíades, no lago da Galileia, e ele acalma a tempestade, acalma o mar revolto, e ele tranquiliza e tem uma grande bonança, eles perguntam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, quem é Jesus? Para o doente, ele é o médico dos médicos. Para a pessoa que está triste, ele é a felicidade em pessoa. Para aquele que está com problemas financeiros, ele é aquele que te dá força e te ajuda a sair desses problemas. Mas mais do que essas coisas, eu quero enxergar à luz desse texto quem é Jesus. O versículo de número 1 nos fala: no princípio era o verbo. Repare que o pretérito aqui está no imperfeito. O verbo era, o verbo não foi, o verbo era. Tem um significado de que antes do mundo existir, Jesus já estava lá. Antes do cosmos ser criado, Jesus já estava lá. À luz do credo niceno, ele é antes de todas as coisas. Ele é antes da criação. Então, se ele é antes da criação, ele é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é eterno. Levante a sua mão para o céu, porque o Deus eterno está aqui esta noite, andando no meio da congregação e nos dando vitória para o louvor e a glória do seu nome. Segundo, o verbo estava com Deus. Elton, como assim o verbo estava com Deus? Quer dizer que ele não é o Pai. Se nós analisarmos a cristologia na sua profundidade, Jesus não é o Pai não é o Espírito, e o Espírito Santo não é o Filho e nem o Pai. Mas nós servimos a único Deus que subsiste em três pessoas diferentes. É uma essência em três pessoas distintas. O Pai cria, o Filho cria, o Espírito Santo cria. O Pai cura, o Filho cura, o Espírito Santo cura. O Pai batiza, o Filho batiza, o Espírito Santo batiza. O Pai é adorado, o Filho é adorado, o Espírito Santo é adorado. Ele estava face a face com Deus. Em Harshe, em Hologos kais proston theos. O sentido grego, pastor, aqui da palavra é que ele está face a face. É peniel, está junto, está grudado, está na mesma essência. Ele está conosco esta noite. O Pai, o Filho e o bendito Espírito Santo, glorifique o nome dele. Terceiro, o verbo era Deus. Os gregos analisavam e achavam que o verbo era uma força ativa. Analisavam e achavam que o verbo era apenas uma substância, alguma coisa a se pensar, alguma coisa a se analisar. Os gnósticos diziam isso. Então João vem testificando que é tudo que os gnósticos pensavam, tudo que o mundo helenístico pensava sobre a criação e sobre o Criador. Ele vem testificando que essa criação e Criador se fez carne e habitou entre nós. Isso posto, irmãos, quem é Jesus? Jesus é a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Olha o verso 9 comigo. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Eldon, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que quando Jesus chega, as trevas batem de retirada. Eu estou querendo dizer que quando as luzes são acesas, não há treva tenebrosa nenhuma que fique no ambiente. Quando Jesus chega, o milagre acontece. Quando Jesus chega, Satanás bate de retirada. Quando Jesus chega, o extraordinário vem e nós glorificamos ao nome do Senhor. Ele é a luz verdadeira que, vindo ao mundo, alumia todo homem. Inclusive esse atributo ele também deu à igreja. Porque ele diz,
ser o Todo-Poderoso, mas não diz que a igreja é a Toda-Poderosa. Ele diz ser o pão vivo que desceu do céu, mas não diz que a igreja é o pão vivo que desceu do céu. Ele afirma que ele é a ressurreição e a vida, mas não diz que a igreja é a ressurreição e a vida. Mas quanto à luz, ele diz: vós sois a luz do mundo. Vocês são parecidos com Jesus. Esta igreja tem a essência de Cristo. Onde nós passarmos, com quem nós conversarmos, temos que transmitir Jesus às pessoas, mostrar às pessoas que esse Jesus, ele cura, ele livra, ele batiza com o Espírito Santo, ele salva e leva para morar no céu. Crente que não se parece com Jesus não é crente. Crente que parece ser crente da igreja, mas lá fora não é crente. Não é crente. Não é crente. O crente verdadeiro é luz. E pode, por acaso, esconder a luz debaixo da mesa? Pode esconder uma cidade num alto cume, sendo que ela está toda iluminada? Todos que olham para nós precisam enxergar Jesus Cristo em nossas vidas. Cristo em nós, para a glória de Deus. Irmãos, a segunda pergunta que eu fiz a esse texto: o que Jesus fez? Se nós já descobrimos quem ele é, a segunda pergunta me intriga ainda mais: o que ele fez? O verso de número 3 nos fala: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Como? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por que eu estou aqui esta noite? Porque ele me fez. Por que você está aqui esta noite? Porque ele te fez. Irmãos, isso é extraordinário, porque esse Jesus criou o universo e tudo que nele há. Irmãos, o universo não é infinito. Infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus é infinito em si. Mas a ciência nos diz que esse universo que tão insondável, tão magnífico, que nós não conhecemos 1%, tem aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. É uma coisa tão incalculável, irmãos, que se nós ficássemos aqui a noite toda tentando entender, não entraria na nossa cuca, na nossa mente, não entraria no nosso cérebro, não daria para compreender. 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se você viajar na velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, você vai demorar 93 bilhões de anos para atravessar de uma ponta do universo a outra ponta do universo. Mas o que me maravilha é saber que em Isaías capítulo 40, versículo 13 diz que esse Deus coloca o universo inteiro na palma das suas mãos. Ele coloca o universo todo na palma das suas mãos. Para nós é algo insondável, para ele é um pó numa balança de precisão. Para nós é algo incalculável, para ele é nada, é menos que nada. Por quê? Porque todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Pense comigo, irmãos, nas águas dos nossos oceanos e dos nossos rios. Há cálculos que são aproximadamente 600 quadrilhões de litros de água que o nosso planeta tem. Vá até ali fora, no rio, no riacho, tente esvaziá-lo com um baldinho, para ver se você consegue. Você vai passar a vida todinha tentando fazê-lo. Lembro-me de quando viajamos, o meu filho estava querendo esvaziar o mar, trazendo balde de água toda hora. Impossível, irmãos. Impossível. Mas todas essas coisas Deus coloca na palma das suas mãos, porque ele mede as águas do oceano em balde, porque ele é todo poderoso. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O macro-universo me maravilha, mas o micro-universo me deixa mais espantado ainda. Nós estamos aqui reunidos esta noite, eu estou enxergando os irmãos, mas há milhões de bactérias, de vírus, de seres que estão flutuando no ar,
que nós não conseguimos enxergar. Todas essas coisas precisam existir para que o ecossistema como um todo funcione. Nada é por acaso. A teoria do Big Bang não está calçada com a verdade, porque a teoria do Big Bang afirma que as coisas vieram à existência a partir de uma explosão. Cá entre nós, se caísse uma bomba aqui esta noite, não sobraria nada. Ao invés de organizar, desorganizaria. Portanto, não tem como acreditar que o caos produz o cosmos, que a desordem produz a ordem. Se estamos aqui esta noite, se o mundo existe, é porque há um Criador. E esse Criador chama-se Jesus de Nazaré, porque todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu poderia citar inúmeras coisas, mas gostaria de terminar essa exclamação falando sobre eu, falando sobre você, falando sobre nós, os seres humanos. Que obra-prima, que obra perfeita da criação de Deus. Cada vasinho que está no seu cérebro nesse instante corre sangue perfeitamente, porque se um vasinho desse estourar, você está perdido. Você morre, o seu coração não para de palpitar desde o dia que você nasceu. Isto não é obra do acaso. O ar entra, o ar sai dos seus pulmões, não é obra do acaso. É plano eterno do nosso eterno Redentor, porque eu e você fomos feitos por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Levante a mão para o céu e dê glória a Jesus, porque você existe. Eu afirmei aos irmãos, não é chave de casa, de apartamento, não é nada disso. É compreender que nós temos um Deus enorme, irmãos. Maravilhoso, gigantesco. Qual que é o seu problema diante desse Deus todo-poderoso? Ele é o protocator, Ele é o El Shaddai, Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Ele fez todas as coisas pelo poder da sua palavra. Aí eu fiz outra pergunta ao texto. Por que que ele se manifestou? O verso 10 e o verso 11 nos respondem. Olha o verso 10. Estava ele no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os seus, porém os seus não o receberam. O que que Jesus veio fazer? Para que ele se manifestou? Ele se manifestou para completar a obra eterna da salvação. Ele veio fazer aquilo que Adão não conseguiu segurar lá no Éden. Adão cai no paraíso perfeito. Jesus vence no inferno da cruz. Adão cai no paraíso perfeito. Jesus vence no Getsêmane do horror. Adão cai no paraíso perfeito. Jesus grita na cruz, Tetelestai, está consumado. Por isso nós somos salvos, porque Jesus veio a esta terra para completar a salvação em nossas vidas. Aleluia. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Quero salientar aqui que a boa obra não é o que você pensa que é. Boa obra não é um emprego. Boa obra não é a saúde. Boa obra não é nada disso. Conta bastarda, conta gorda, conta azul. Boa obra não é nada disso. A boa obra é a salvação sobre a minha e a sua vida. É a vida eterna conquistada no Calvário. Ele subiu o Calvário horrendo, o Calvário maldito, por mim e por você. Naquela cruz ele foi dependurado entre os céus e a terra, naquela sexta-feira triste, mas ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, está nos céus, da onde voltará com poder e grande glória. Quem crê na volta de Jesus, quem crê na volta de Jesus, dê um glória a Deus. Para isso se lhe manifestou. E tem recompensa para quem crê nessa verdade? Tem. O versículo de número 12 nos diz. Olha o verso 12 comigo. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu
nome. Isso é extraordinário. Eu não sou filho de Deus porque minha mãe é dirigente do ciclo de oração. Eu não sou filho de Deus porque eu prego o evangelho. Eu não sou filho de Deus porque eu canto no coral. Eu não sou filho de Deus porque eu sou casado com uma irmã de oração. Eu não sou filho de Deus porque eu congrego na Assembleia de Deus. Eu sou filho de Deus porque eu creio em Jesus de Nazaré. Porque eu coloco toda a minha confiança em Jesus de Nazaré. Porque eu sei que tudo que acontece em minha vida é porque Jesus de Nazaré está dirigindo ela. Seja coisa boa, seja provação, tudo é para a glória e o louvor do nome do meu Senhor. Tudo, tudo. Eu não dou nada ao diabo, irmãos. Nada, nada. Aconteceu um incidente, não é o diabo, é Deus trabalhando em minha vida para alicerçar as musculaturas da minha alma e me fazer um crente melhor na presença dele. As dificuldades bateram a porta, não é o inimigo, é Deus trabalhando na minha vida para que do outro lado eu possa cantar o hino da vitória. Mas tem gente que dá tudo pro diabo, pastor Neto, tudo. Acontece o problema é o diabo, não é, irmãos? Não é, o diabo não tem poder sobre a sua vida. O diabo não tem poder sobre a sua família. O diabo não tem poder sobre a sua casa. Creia em Deus. É Deus quem dirige a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu lar, o seu ministério. É Deus quem dirige a nossa vida. Levante a mão para o céu. Entregue tudo ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Tem recompensa? Claro que tem recompensa. Qual que é a recompensa? A recompensa é nascer de novo. A recompensa é ser um cidadão do céu. A recompensa é ser um crente lavado, remido e comprado pelo sangue bendito de Jesus. A recompensa é entender que o Espírito Santo habita dentro de mim e isso me basta. A recompensa é entender que o Espírito Santo está em mim e por isso eu sou feliz. A recompensa é saber que Deus está comigo e por isso eu não preciso mais de nada para viver. Quando eu entendo que Deus é tudo o que eu preciso, quando eu entendo que Deus é tudo o que eu tenho, as demais coisas são acrescentadas, irmãos. Ah, que você saia daqui esta noite entendendo que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo é tudo que nós temos. Essa igreja serve a Deus. Aleluia. Agora, pastor William, no meio dessa mensagem de João, aparece um personagem muito intrigante. Os versículos de número 6, 7 e 8, o 16 e o 17 nos informa quem é esse cidadão. Olha o verso de número 6 comigo, por gentileza. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Salientando aqui, esse João não é o João que está escrevendo. Vocês são participantes da Escola Bíblica Dominical, tenho acompanhado nas redes sociais de vocês, que a escola aqui é uma bênção. É repleta de pessoas. Você vê como que é importante, irmãos, sermos uma igreja fiel às Escrituras? Sermos uma igreja fiel ao Senhor? Vocês são contemplados de longe por aqueles que talvez não conhecem, talvez muitos rostos aqui eu estou vendo pela primeira vez, mas o bom testemunho de vocês tem chegado longe, porque são participantes da Escola Bíblica Dominical, são amantes da Palavra de Deus, são amantes do verdadeiro Evangelho da Graça. Então esse João, que João está falando, não é o João que escreveu o Evangelho, que escreveu as 3 cartas e que escreveu o Apocalipse. Esse João é o João Batista, o primo de Jesus. Esse João é o homem que comia gafanhoto e mel silvestre. Este homem é aquele que habitava no deserto. Talvez ele fosse da cidadela de Qumran. Talvez ele habitasse em meio aos moradores desérticos lá em Qumran. Eu não sei. Mas esse João, a Bíblia nos diz que ele veio para testemunhar, ó o verso 7, para testificar da luz, para que todos crescem por meio dele. E ainda afirma, não era ele a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a luz verdadeira que vindo ao mundo, ilumina todo homem. Repare que as luzes da ribalta, nesse instante, estão sobre João Batista.
Porque se não fora o evangelista João que escrevera o texto, não nos informaria. Mas, irmãos, o que fica maravilhado é que a Bíblia nos diz que ele não era a luz. Ele apontava para a luz verdadeira. Ele não era o personagem principal. Ele apontava para o personagem principal. Ele não era o Salvador, mas ele dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não era o noivo, mas dizia: eu sou o amigo do noivo, por isso me alegro na presença do noivo. Ele dizia mais: eu não sou digno ao menos de desatar as sandálias dos seus pés. Importa que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça e que eu diminua. Por que eu estou falando de João Batista? Porque aqui é o maior exemplo de um servo de Deus, de um homem de Deus, de um crente de verdade, que nunca quis a glória de Deus para si. João estava pregando às multidões e elas vinham de muitos, até com ele no Jordão para serem batizados. A Bíblia nos diz que os sacerdotes vinham para ouvir a mensagem que João pregava. Rapaz, pastor William vinha para ouvir a mensagem do João. Era um negócio extraordinário. As multidões vinham, a saber, até os soldados romanos vinham para ouvir João pregar. Agora você imagina o libido da serpente no ouvido do João. Por acaso não és tu o Cristo que deveria vir? Talvez se fosse eu no lugar do João, cheio de soberba, orgulho, arrogância, prepotência, porque eu sou assim. Nós somos assim. Nós somos assim. Talvez se fosse eu, se fôssemos nós, diria: poxa, todo mundo está vindo ao meu encontro. Eu acho que eu sou o cara mesmo, viu? Eu acho que eu sou o bichão mesmo, viu? Eu acho que eu sou o poderoso mesmo, viu? Eu acho que eu sou o crentão mesmo, viu? Eu acho que quando eu prego a igreja se abala mesmo, viu? Eu acho que quando eu canto a igreja se movimenta. Não, irmãos! Não passamos de pó, cinza em nada! Se tirar o Espírito de Deus não sobra nada! Se Deus sair não sobra nada! Quem somos nós? Lavados, remidos e comprados pelo sangue bendito de Jesus! No reino de Deus não há espaço para estrelas, porque o sol da justiça é quem deve brilhar. Não há espaço para cantor famoso, para pregador famoso. Não há espaço para luzes da ribalta para homens. Quem deve brilhar aqui, quem é? É Jesus! E João sabia disso. João era crente de verdade. O sonido, o libido da serpente: por acaso não és tu o Cristo? Ele dizia: não, não sou. Eu sou apenas o amigo do noivo. Eu não estou digno de desatar as sandálias dos pés dele. Importa que ele cresça e que eu diminua. O meu pescoço está pronto para ser decapitado por amor a ele. Eu não importo com status, eu não importo com riquezas, eu não importo com nada. Importa que ele cresça, que ele cresça. Levante a mão para o céu, que Jesus cresça, que Jesus apareça e que nós diminuamos para a glória e o louvor dele. Os maiores homens da história, e quando eu estudo a história da igreja eu fico maravilhado, não são aqueles que são mais aplaudidos, são aqueles que foram mais humilhados. Não são aqueles que são mais elogiados, são aqueles que foram mais enxotados, excomungados, lançados como nada, como esterco da sociedade, mas tombaram na terra como esterco da sociedade, mas reluzeram no céu como estrelas de Deus e brilharão para todo sempre. Isso é glorioso. E qual que é a pregação desse pregador? Porque ele tem uma pregação. Qual que é a pregação desse pregador? A pregação dele é: arrependam-se e creiam no Evangelho. Ele veio abrir os caminhos para o Senhor passar. Como um mestre de obras, veio abrir a estrada para que o rei pudesse trilhar por ela. Isso que nós devemos fazer, devemos abrir o caminho para que o Senhor possa passar. Quem aqui está pronto para ser como João Batista?
Quem aqui está pronto para ser como João Batista, apregoeiro da verdade, dizendo: arrependam-se e creiam no Evangelho? Essa é a mensagem do pregador. Essa é a mensagem do pregador. E quem recebe essa mensagem? Quem recebe essa mensagem? O versículo 13 nos diz, o verso 13 comigo: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Não recebe essa mensagem quem nasceu da carne, da vontade do varão e do sangue. Não recebe essa mensagem quem é carnal, superficial e paupérrimo. Quem é que recebe essa mensagem? Aqueles que nasceram de Deus. Porque tem, irmãos, um monte de congregações por aí, um monte de igrejas por aí, que estão indo atrás de Deus por aquilo que Deus faz, que estão indo atrás de Deus por aquilo que Deus dá. Mas nós viemos aqui esta noite não pelo que Deus faz, nem pelo que Deus faz. Nós estamos aqui esta noite pelo que Deus é. E quem Ele é? Ele é o poderoso, o grande El Shaddai. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o santo de Israel. Ele é aquele que se assenta sobre um alto e sublime trono. É o santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Quem pode adorar a Ele? Quem recebe essa mensagem? Você que é escolhido de Deus. Você que foi eleito antes da fundação do mundo. Você que foi santificado nele para a eternidade. E talvez tenha aqui entre nós pessoas que me ouvem, que talvez ainda não fazem parte do corpo de Cristo. Pessoas que aqui me ouvem, que ainda não partilham da comunhão dos santos. Pessoas que aqui me ouvem e ouviram a mensagem do Evangelho, porque eu vos apresentei Jesus, o Nazareno, o Rei dos judeus. Porque eu vos apresentei o Senhor Todo-Poderoso, que há de vir com poder e grande glória. E você que me ouve aqui esta noite, e entende que os seus pecados te afastam de Deus, e entende que talvez você esteja distante do Senhor, e entende que talvez você precise de novas forças, que precisa ser renovado no Espírito. Você que está fraco espiritualmente, comece a orar no seu íntimo, aí mesmo onde você está. Peça para Deus te tirar desse fardo pesado que você carrega, porque esse Deus que eu sirvo, Ele tem poder para dar vida e vida em abundância. Quais são as credenciais desse Jesus? Ele é o unigênito do Pai. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o princípio da criação de Deus. Ele é o autor da vida. Ele é o primogênito entre os mortos. Ele tem a primazia de todas as coisas. Como eu posso conhecer a Deus? Conheça Jesus. Conheça a pessoa bendita do nosso Cristo. Conheça Jesus em sua essência, o Rabi da Galileia, o Santo de Israel, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que está com a igreja todos os dias. No credo niceno, Ele é o mais belo entre os milhares, é luz de luz, é Deus de Deus, é coigual, consubstancial e coeterno com o Pai. Os seus atributos Ele é Yahvé, Ele é o grande eu sou. O Evangelho de João nos testifica que Ele é o grande eu sou. Quando você passa a estudar o Evangelho de João, você vai ver que Jesus é o grande eu sou. No capítulo 6, no versículo 35, Ele diz: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Aquele que comer de mim não terá fome novamente. Ele é a luz do mundo. João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que anda comigo não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Em João 10, 7 e 8 ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entra por mim entrará, sairá, entrará e achará pastagem. Quem quer ouvir a voz do meigo redentor aqui esta noite?
Em João 10:11 ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Em João 11:25 ele diz: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, ainda que você esteja morto, viverá, e quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Eu creio nessa verdade. Quem mais crê nessa verdade, levante a mão e glorifique ao Senhor. Em João 14:6 ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João 15:1 ele diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Toda vara que está em mim frutifica, frutifica, frutifica para a glória do Senhor. Ele é o grande eu sou, o Yahvé, o Santo de Israel. E ele não somente diz, mas ele faz. Afinal de contas, no próprio Evangelho de João, no capítulo 2, ele vai às bodas de Caná da Galileia. O vinho acabou, ele transforma água em vinho e dá ao povo a beber, mostrando a sua graça, a sua glória e o seu poder. Jesus tem alegria, o vinho é símbolo da alegria. Jesus tem alegria para esta igreja aqui esta noite. Ele está na festa, ele está na festa. O vinho não acabou, ele está na festa. No capítulo 4, ele cura o filho de um oficial. No capítulo 5, ele vai até o tanque de Betesda. O homem que havia 38 anos que estava enfermo, ele diz: quer ser curado? O homem diz: não há alguém que me jogue no tanque. Ele diz: eu te curo, levanta, toma a tua maca, vai para a tua casa. O homem levanta, toma a maca, vai para casa. Jesus tem poder para curar as enfermidades da alma. Jesus tem poder para curar. Quem crê nisso, levante a mão para o céu e dê um glória. No capítulo 6, ele multiplica os pães. No capítulo de número 6, ele anda sobre as águas. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença. No capítulo 11, ele ressuscita Lázaro de Betânia. Ele é Jesus, ele é Jesus, ele é Jesus, ele é Jesus. E Yeshua é o seu nome, ele é Jesus. Eu ainda tenho 5 minutos. Eu não sei cantar, irmãos, mas me deu uma vontade de cantar uma música aqui agora. Uma música que diz mais ou menos assim. Talvez vocês não peguem, minha voz é horrível, mas os irmãos me ajudem. Uma música que diz mais ou menos assim: qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário que data é? Que carro ele usa pra andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade ele estudou? Qual o nome do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Quem lhe ensinou agronomia? E em direito é muito mais que bacharel. Na palma das mãos cabrem as águas do mar, e chama pelo nome cada estrela no céu. Não, ele não dá a sua glória a ninguém. É dono de tudo e tudo ele tem. Não aceita soberba e prepotente, ele faz descer. É dono do ouro e da prata, tudo é seu. É incalculável o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, o louvor é dele, o grande aqui é ele, é tudo dele. Cante! É pra ele, é por ele, é com ele, é tudo dele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele, a promessa é dele, quem falou foi ele.
E quem não concordar com o que ele vai reclamar a ele. Por quê? Por isso a glória é dele, o domínio é dele. Glorifique, o grande aqui é ele, é tudo dele, é por ele, é pra ele, é com ele, é tudo dele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele, a promessa é dele, quem falou foi ele. E quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar a ele. Você pode glorificar Deus por essa mensagem esta noite? Você pode dizer glória a Jesus por essa mensagem aqui esta noite? Você pode exaltar o Senhor por essa mensagem aqui esta noite? Que Deus abençoe os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. 8:20. Obrigado, pastor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. É possível que depois de uma mensagem como essa, existem pessoas que ainda não conhecem esse Jesus tão bem explicado aqui essa noite.